Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouquinho de como que foi o meu processo de transição capilar e também responder algumas dúvidas que as pessoas têm em relação a esse processo. Então eu espero que vocês gostem desse assunto e que de alguma forma consiga ajudar vocês, tanto para quem quer fazer a transição quanto para quem está nesse processo. Eu já vou começar respondendo a pergunta que as pessoas mais têm dúvida, que é a duração. Para o meu cabelo ficar do tamanho que ele é hoje, tá para baixo do ombro quando tá molhado, né? Que é quando o cachê ele dá uma subida. E foi exatos 3 anos. Nesse mês de fevereiro eu completei 3 anos desde o início da minha transição. Mas eu diria assim que em torno de 2 anos e meio, claro, dependendo do tamanho do seu cabelo, você já consegue ali terminar o processo, dependendo também do seu ritmo de crescimento capilar. Eu comecei o alisamento por volta dos 13 anos. Os motivos que levaram eu a alisar, eu acho que é quase igual a maioria, né? Tanto por questões naquela época de bullying, piadinhas, né? Todo mundo da minha sala tinha um cabelo liso, então eu queria ter meu cabelo liso também, eu queria me encaixar ali com elas. Questão de cuidados também, eu não conseguia cuidar muito bem dele, então ele ficava muito rebelde, com muito frizz, e eu também achava um pouco feio, assim. Eu acho que não feio por mim mesma, entendeu? Feio porque eu vi o das outras lisos, queria o meu liso também, então eu pensava, vou alisar. E aí foi onde eu comecei esse processo de alisamento químico, que durou, eu acho que uns 8, 9 anos por aí, foi bastante tempo. Quando eu decidi começar a minha transição, foi por pura curiosidade, entendeu? Eu queria saber como é que era meu cabelo cacheado, como que era a cor dele, porque eu lembro que na época eu pintava, né? E eu queria saber a cor, formato do fio. E eu também tava assim um pouco cansada dessa coisa de a cada 3, 4 meses ter que ir no salão, fazer o alisamento. E aquela coisa assim cansativa, ficar lá por horas, com aquele cheiro forte de produto. Assim, você faz e logo o seu cabelo tá oleoso, sabe? De um dia pro outro seu cabelo já tá muito oleoso, tem que ficar lavando, e eu acho que as lavagens também diminuem o tempo da progressiva. Então eu tava meio cansada disso e curiosa para saber como que o meu cabelo era de verdade. E aí, desde o momento que eu decidi começar a transição até eu realmente conseguir, assim, entrar no processo, foi um pouco demorado, porque eu achava muito difícil. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 tentativas. Eu pensava, não, agora vai. E aí, quando dava o 5º mês, o 6º, ficava umas ondas muito feias no meu cabelo. Eu não conseguia. Eu achava muito feio, eu pensava, eu preciso alisar, porque não vai dar. Não tô dando conta, eu achava muito difícil. E aí, até por fim, eu lembro que um dia eu tava no salão alisando. Gente, me bateu a maior crise existencial, assim, da minha vida. Enquanto eu tava alisando, eu tava pensando que eu não tava me aceitando, que eu nunca ia ser eu de verdade, sabe? Eu entrei em buracos de minhoca, assim, bem profundos mesmo. E aí, essa foi a última vez, eu pensei assim, não, chega. Eu achava que cada vez que eu tava alisando meu cabelo, eu não tava sendo eu não tava me aceitando como eu realmente era. E eu pensei, chega, essa vai ser a última vez. E aí foi na onde eu comecei assim de vez. E aí eu fui me desdobrando assim, né, gente? Quando dá ali pro 4º mês, a coisa começa a ficar tensa, né? Porque aí seu cabelo já cresceu, as lavagens da progressiva ali já foram, né? O tempo de lavagem. Então começa a aparecer as ondas, né? Pra quem tem um cabelo cacheado, é claro. Toda essa situação aqui que eu tô contando é sobre o meu cabelo cacheado. Cabelo crespo, com certeza, deve ser um pouco diferente. Então eu vou contar a minha experiência. Veio as ondas, e aí tinha dia que eu tinha que sair de casa e aí eu colocava o boné, porque eu lembro que foi bem na época da pandemia, assim, então não tava saindo muito. Eu acho que, querendo ou não, isso ajudou no processo também. Tinha dia que eu tentava fazer aquele penteado de coque, passava muito gel no cabelo. E aí o tempo foi passando, né, os meses foram se passando, bem aqui na raiz, começou a realmente curvar, querer fazer o cacho, sabe? E as pontas estavam assim, extremamente lisas. Então, sempre que dava 3 meses, eu ia lá e repicava mais um pouco. Eu acho que o corte repicado ajudou muito a dar movimento no cabelo, né? A dar mais volume também, que era outra questão que eu ficava muito preocupada durante a transição, em como que eu ia lidar com o volume do meu cabelo, porque eu olhava minhas fotos de quando eu era criança e eu achava meu cabelo extremamente volumoso. E aí eu fiquei anos alisando, anos com ele assim, né? Aquela coisa assim.
E aí eu pensava, nossa, como que eu vou lidar com o volume do meu cabelo? E aí no decorrer do processo, essas coisas foram aparecendo aos poucos, entendeu? O frizz, o volume. E aí eu comecei a perceber que aquilo ia fazer parte e que tava tudo bem, que era um cabelo natural e que tinha aquilo mesmo, que tinha frizz e que tinha muito volume, que era o meu cabelo como ele era. E eu tava gostando dele assim, entendeu? Era aquele processo de eu estar me descobrindo. Então era normal eu estranhar, era normal às vezes eu não saber lidar, era normal às vezes eu achar feio, mas por dentro eu tava me sentindo confortável porque eu estava caminhando para um caminho que eu ia ser eu mesma, eu ia estar feliz e confortável no final das contas. Apesar que às vezes, claro, surgiam algumas dúvidas, eu ficava muito insegura se eu ia realmente gostar do meu cabelo, porque é muito tempo assim alisando, e eu pensava assim que se eu gostasse tava tudo bem. Foram motivos externos, eu diria que foram por outras pessoas que eu alisei. Então às vezes lá no fundo eu gostava do meu cabelo do jeito que era, então não precisava assim eu ter essa insegurança de que se outra pessoa achasse feio, eu não ia me importar, entendeu? O importante era eu gostar do meu cabelo, era eu estar satisfeita com a minha aparência e era eu saber cuidar dele também. Depois que meu cabelo estava um pouco maior, eu pensei em começar a fazer as finalizações. E aí eu comecei a ver algumas, até que pelo YouTube mesmo. Tentava um dedo lis, mas era sempre sem sucesso, porque eu não conseguia, enfim, coordenar aqui as enroladas do cabelo. Às vezes eu fazia algumas que meu cabelo ficava muito pesado, muito duro de creme. E aí eu ficava assim em colapso, porque eu pensava, se o meu cabelo for ficar assim, no final das contas, ele vai ficar muito feio. Porque eu não gostava daquele tipo de finalização. O cacho fica duro, sabe? E tinha vezes que ficava igual da Maísa, do Bom Dia. Ai, gente. E aí eu pensei assim, eu não tô me adaptando bem ao dedo lis. Além de eu não gostar do resultado, eu achava que tomava muito tempo e gastava muito creme. E aí eu pensei, por que eu só não amasso o meu cabelo, né? E foi isso que eu fiz. Por vezes eu só amassava o cabelo. Aí às vezes alguns lugares ficava mais reto, outros ficava mais curvado, né? Onde eu ia tirando, ia curvando primeiro, né? Ia subindo primeiro. Então, alguns lugares ficava de um jeito, outro ficava de outro. Com o decorrer do tempo, foi passando os meses, né? Fui cortando o cabelo, sempre repicando. Agora, hoje em dia eu mantenho esse corte repicado. Costumo desfiar na frente e repicar atrás, justamente para ajudar no volume. E eu não me importava tanto com o frizz do meu cabelo. O que mais me pegava assim era o volume mesmo. Então sempre que eu cortava assim, que ele subia mais, que ele ficava mais cheio, eu assustava, sabe? Mas isso aí eu fui lidando bem assim, era um susto assim, mas logo eu acostumava. E eu fui gostando porque eu fui vendo o quanto que é assim diferente o cabelo, ele tá natural, dele tá com química. Pelo menos no meu caso, quando eu alisava o cabelo, eu não tinha costume assim de cuidar tanto dele. Eu achava que quando eu alisava o cabelo, era mais fácil para eu cuidar. Só que, na verdade, eu não cuidava dele. Era basicamente assim, eu vou lavar o cabelo aqui, pentear e pronto, vou sair, entendeu? Eu não tinha aquele cuidado, assim. Então, conforme foi passando a transição, eu fui começar a ler, assim, o que tinha no creme, o que o creme fazia, para que ele era bom. Tudo isso ajudou a eu cuidar do meu cabelo, criar aquela coisa de novo, de tipo assim, não, eu gosto do meu cabelo. É um processo difícil, mas eu gosto do meu cabelo. E eu acho assim que o que mais me ajudou durante esse processo foi algumas coisas que eu fui entendendo e olhando no espelho, entendendo e também colocando na cabeça. Como, por exemplo, essa insegurança de não gostar do resultado final, de não me aceitar, por exemplo. Eu sabia que eu tinha em mente que se eu não gostasse, eu podia alisar meu cabelo de novo, não tinha importância. Só que agora eu tinha consciência de que se eu alisasse meu cabelo quimicamente de novo, eu ia saber que ali eu tô danificando meu cabelo. Eu entendia que era eu que estava passando por isso e que eu tinha que me colocar em primeiro lugar, o meu bem-estar, eu olhar no espelho e gostar do que eu tava vendo. E aí, conforme foi passando assim um tempo, eu percebi que usar o cabelo de diferentes formas, diferentes penteados. Quando eu quiser alisar de novo, eu vou lá e faço uma escova, entendeu? Só pra, sei lá, ir num evento ou ver como que ele tá liso agora. Se eu quiser, dá pra fazer diferentes tipos de penteados. Então, assim, o que eu posso dizer pra você que tá pensando em passar pela transição ou está passando é você ter paciência, persistir, porque é difícil, demora. Olhando agora, parece que 3 anos passou até rápido, mas demora quando você tá pelo processo, porque é muitas coisas que você tem que lidar ao mesmo tempo. E você também saber
saber se colocar em primeiro lugar, a sua opinião e o que você tá achando. Porque às vezes pode ser que alguém lá de, sei lá, alguém que você vê uma vez ou outra, vem e faz um comentário sobre a sua aparência e acaba que a gente fica insegura, fica com a autoestima, eu diria até um pouco assim, abalada, né? Então não deixa assim que comentários de fora, entendeu? Te desmotive, te desanime. Tenta ouvir aqueles que te apoiem, te acolhem, porque é só uma fase, vai passar. E no final, se você não gostar, tá tudo bem, você pode alisar de novo. E se você gostar, melhor ainda, não é? Não tem nada melhor do que a gente se aceitar, não é bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo ou pode compartilhar também o seu processo de transição, como que foi, como que tá sendo. Eu fico muito curiosa para saber dessas coisas, para saber se foi parecido com a minha ou de alguém que eu conheço. Deixa o like também se você gostou. Sua curtida me ajuda muito, me motiva muito. E se você for novo por aqui ou nova, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.